Maria Antonieta acordava cedo todos os dias, mesmo quando o corpo pedia mais uns minutos de descanso. Aos 53 anos, ela havia aprendido que a disciplina é o primeiro degrau da fé. Enquanto preparava o café simples, pão, manteiga e uma caneca de café preto, gostava de ouvir os passarinhos na janela. Era seu momento de silêncio antes do ruído do mundo. Professora de filosofia há mais de 20 anos, Maria havia conquistado o respeito dos alunos pela clareza com que explicava os temas mais difíceis. Falava de Aristóteles e Santo Agostinho como quem conta histórias de vida. Não era uma professora comum. Tinha a voz calma e o olhar firme de quem vive o que ensina. Trabalhava na faculdade pública mais prestigiada de São Paulo, Orgulho Nacional. Mas aquele ambiente, de corredores longos e paredes cheias de retratos de antigos reitores, também carregava suas tensões invisíveis. Ali, entre os debates sobre ética e política, a fé era um tema que provocava risos contidos e olhares enviesados. Maria sabia disso. Era evangélica e nunca fez segredo de sua crença. Não impunha nada a ninguém, mas também não escondia. Carregava sua Bíblia na bolsa entre os livros de Kant e Hannah Arendt, como quem carrega uma lembrança da infância. Para ela, razão e fé não eram inimigas, eram caminhos diferentes para a mesma verdade. Mas nem todos viam assim. O professor Henrique era o maior exemplo disso. 50 anos, cético convicto, elegante no vestir e arrogante no falar. Era conhecido pelos artigos afiados e pelas críticas a qualquer forma de religiosidade. Dizia que a fé era uma invenção para acalmar os fracos. E, sempre que podia, fazia alguma piada indireta sobre a professora que, segundo ele, misturava púlpito com filosofia. Maria nunca respondia. Apenas sorria com educação e seguia em frente. Mas o que parecia serenidade, muitas vezes, era resistência. A tensão entre os dois se tornara conhecida entre os alunos. Alguns a achavam engraçada, outros desconfortável. Em reuniões de departamento, Henrique provocava: "Professora Maria, e o que Santo Agostinho diria sobre o corte de verbas na educação? Pediria um milagre?" Ela apenas respondia: "Talvez pedisse mais sabedoria, professor Henrique. Milagres são consequência, não objetivo." O silêncio que se seguia era quase um aplauso. Apesar disso, Maria não guardava rancor. Enxergava em Henrique um homem inquieto e sabia que por trás da ironia existia uma dor que ela ainda não compreendia. Às vezes, quando o via sozinho no café da faculdade, pensava que talvez o ateísmo dele fosse uma forma de se proteger, mas não se atrevia a dizer nada. Naquela manhã de quinta-feira, o campus estava mais agitado que o normal. Maria percebeu os murmúrios no corredor antes mesmo de entrar na sala dos professores. Celulares nas mãos, olhares curiosos, cochichos. Quando ela se aproximou, o colega, Eduardo, um professor mais jovem, comentou baixo: "Você viu, Maria? O Henrique parece que se envolveu numa confusão feia com um aluno." Ela franziu o senho. "Como assim confusão?" "Estão dizendo que ele foi preconceituoso com um estudante, um rapaz do 2º ano. Acusaram o Henrique de homofobia. Está em todos os grupos. Olha só." Eduardo mostrou a tela do celular. Um post nas redes sociais com a foto do professor e uma legenda em letras grandes: "Professor da universidade mais famosa de São Paulo é acusado de humilhar aluno gay." Maria sentiu um arrepio. "Meu Deus!" "Pois é", continuou Eduardo. "Dizem que o aluno gravou uma parte da discussão. Já viralizou. A imprensa está ligando para a assessoria da faculdade." Ela respirou fundo. Não queria acreditar. Henrique era provocador, sim, mas nunca havia sido desrespeitoso com ninguém. Mas no mundo de hoje, bastava um vídeo curto e uma interpretação apressada para destruir uma reputação.
No café, o assunto era o mesmo. Colegas falavam entre goles de expresso e sorrisos disfarçados. Quem diria, o arrogante caiu do pedestal. Bem feito. Agora vai entender o que é ser cancelado. Maria sentou-se sem silêncio, observando. Sentia o desconforto de ver o prazer alheio no infortúnio de alguém, mesmo que se alguém tivesse sido cruel com ela. Algo dentro dela se recusava a comemorar. À tarde, recebeu um e-mail da coordenação. Reunião emergencial do departamento. Na sala, os professores estavam tensos. O diretor, com semblante fechado, explicou que o caso havia ganhado repercussão nacional. O aluno envolvido, de nome Pedro, afirmava que Henrique havia feito comentários ofensivos durante uma orientação de trabalho. O vídeo mostrava apenas o professor levantando a voz, mas o contexto era cortado. Maria ouviu tudo com atenção. Henrique não estava presente. Havia se afastado das aulas temporariamente, a pedido da direção. Alguns colegas defendiam sua suspensão imediata. Outros preferiam aguardar a apuração. Quando perguntaram a opinião de Maria, ela respondeu com serenidade: "Eu acho que ninguém deveria ser condenado antes que a verdade apareça. A pressa em punir às vezes nos faz cometer injustiças maiores do que o próprio erro." Houve um silêncio. Alguns desviaram o olhar. Outros franziram a testa. O diretor apenas assentiu, cansado. Naquela noite em casa, Maria não conseguia dormir. Ficava pensando em tudo o que ouvira. Não era amiga de Henrique, mas o conhecia o suficiente para duvidar de uma acusação tão grave. Pegou sua Bíblia e leu um trecho do Evangelho de João. "Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça." Fechou o livro e suspirou. O celular vibrou com uma notificação. Era um vídeo, o mesmo que havia circulado nas redes. Maria assistiu. Henrique estava visivelmente irritado, falando alto com um aluno fora do enquadramento. "Você precisa entender que filosofia não é sobre o que você sente, mas sim sobre o que você pensa." O vídeo terminava ali. Nenhuma ofensa, nenhuma palavra explícita, apenas um tom de voz impaciente. Mas o comentário do post dizia: "Professor grita e humilha aluno gay durante aula." Nos comentários, centenas de pessoas pediam sua demissão. Outros ameaçavam boicote. Alguns colegas curtiram discretamente. Maria sentiu um nó no peito. "Ele é arrogante, mas isso não é justo", pensou. O coração lhe dizia que havia algo errado. Na manhã seguinte, ao chegar na faculdade, notou o clima pesado. Henrique não aparecia. Sua sala estava trancada. Alguns alunos comentavam perto da cantina. Dizem que a esposa dele saiu de casa. Que horror! É o preço de quem acha que pode dizer o que quer. Maria passou por eles sem dizer nada, mas as palavras ficaram ecoando. Aquela situação começava a fugir do controle. E ela, mesmo sem querer, se via envolvida. No fim do expediente, pegou o ônibus de volta para casa. Olhava pela janela e via a cidade passando depressa, como se o mundo não tivesse tempo para pensar. "Será que ninguém mais duvida de nada?" murmurou para si mesma. Pensou nos anos em que ensinara ética e responsabilidade moral. Agora via tudo se perder na pressa das manchetes e dos julgamentos instantâneos. Em casa, orou. Pediu discernimento. Sabia que, de alguma forma, deveria fazer algo, mas ainda não sabia o quê. 3 dias depois, ao sair da aula, avistou Henrique do outro lado da rua. Estava diferente, abatido, barba por fazer, olhar perdido. Ela hesitou, mas algo dentro dela a fez atravessar. "Professor Henrique!" Ele se virou surpreso. "Professora Maria? Veio completar o coro? Dizer que eu mereci?" "Não. Vim saber se você está bem." Ele riu, um riso seco.
Bem, estou acabado. A imprensa na minha porta, a minha esposa me deixou e a universidade me virou as costas. É isso que chamam de justiça agora? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse com calma: às vezes a verdade demora a aparecer, mas ela sempre aparece. Henrique olhou para ela e com cansaço: eu não acredito mais nisso. Então deixe que eu acredite por você, respondeu Maria antes de se despedir. Enquanto caminhava de volta, sentiu o peso da responsabilidade crescer. Sabia que, se não fizesse nada, ele seria destruído. E com ele, o que restava de justiça dentro daquele lugar. Maria Antonieta passou o fim de semana em oração e reflexão. Tentava compreender o que a movia tanto naquela situação. Talvez fosse apenas empatia, ou talvez algo mais profundo, uma espécie de chamado moral. O que via em Henrique era o retrato de um homem sendo destruído não pelos fatos, mas pelas versões. E como filósofa, sabia que a verdade nunca é o que grita mais alto, mas o que resiste ao tempo. Uma segunda-feira, ao chegar à faculdade, encontrou o corredor coberto de cartazes. Não ao preconceito, chega de opressão no ensino. E uma foto de Henrique, recortada de um jornal, circulava nas redes dos próprios alunos. Maria sentiu o estômago apertar. O boato havia virado movimento. Entrou na sala dos professores e ouviu fragmentos de conversas. A reitoria vai abrir processo disciplinar. O Ministério Público já foi acionado. Coitado do aluno, deve ter sido horrível para ele. Poucos questionavam o outro lado. A verdade parecia já decidida. Maria deixou a bolsa sobre a mesa e, com voz calma, disse: ninguém mais pensou em ouvir o professor Henrique? O silêncio foi imediato. Uma colega respondeu: e para quê? Está tudo gravado. Não está, rebateu Maria. O vídeo tem 20 segundos. Nenhum de nós sabe o que aconteceu antes ou depois. Mas o aluno diz que foi ofendido? E isso basta para destruir uma carreira? A colega suspirou, impaciente. Maria, você sempre defende os indefensáveis. Ela não respondeu. Apenas guardou o laptop e saiu. Do lado de fora, o vento frio da manhã a fez fechar o casaco. O peso da solidão era familiar. Em outros tempos, já havia sido alvo de comentários velados por causa de sua fé. Sabia o que era ser julgada sem que ninguém quisesse ouvir a própria voz. A diferença é que agora não era ela quem estava no centro da roda, mas alguém que, ironicamente, havia sido uma de suas maiores fontes de dor. Talvez fosse por isso que sentia o dever de agir. Durante a tarde, chamou 2 de seus orientandos mais antigos, Júlia e Samuel. Ambos alunos de filosofia, curiosos e éticos. Confiava neles. Professora, a senhora quer que a gente investigue o caso do Henrique? Perguntou Júlia, surpresa. Não é uma investigação, Júlia. É uma busca por clareza. Mas a senhora acha que ele é inocente? Insistiu Samuel. Eu não acho nada. Quero saber o que realmente aconteceu. E quero que a verdade venha à luz, seja qual for. Eles concordaram em ajudar. Maria explicou que precisavam analisar as postagens, cruzar horários, entender quem primeiro divulgou o vídeo e se havia manipulação. A verdade deixa rastros, mesmo quando tentam apagá-los. Enquanto isso, Henrique se mantinha isolado. Vivendo sozinho num pequeno apartamento, evitava o telefone e o noticiário. A cada nova matéria, seu nome vinha acompanhado de adjetivos que o feriam como facas. Professor conservador, agressor de aluno, símbolo do machismo acadêmico. Ele tentava se convencer de que era forte, mas a solidão era mais cruel que qualquer acusação. Uma noite recebeu um e-mail sem remetente claro. Você não sabe o que eu passei por sua culpa. Apagou, sem responder. Mas o medo ficou. Na faculdade, Maria começou a perceber olhares estranhos. Alguns colegas cochichavam quando ela passava. Um professor comentou em tom baixo, mas audível:
Agora virou defensora de opressor, deve ser coisa da igreja dela. Ela parou por um instante, respirou fundo e continuou andando. Sabia que enfrentar preconceito não era novidade, mas naquele contexto, a hostilidade parecia se multiplicar. Por dentro sentia uma mistura de tristeza e determinação. Não defendia Henrique por concordar com ele, mas porque acreditava que ninguém merecia ser condenado são provas. Certa tarde, Júlia veio até sua sala com o notebook aberto. Professora, olha isso. O que foi? O primeiro post sobre o caso não foi do aluno, foi de uma conta criada no mesmo dia com o nome falso, e o vídeo só foi postado depois que essa conta começou a marcar perfis de jornais. Maria franziu o senho. Você tem como verificar se essa conta está ligada a alguém daqui da faculdade? Estamos tentando, respondeu Samuel, mas parece que o IP vem de dentro do campus. Maria ficou em silêncio. Aquela descoberta acendeu uma chama de esperança. Se o vídeo havia sido manipulado, talvez houvesse uma chance de limpar o nome de Henrique. Na manhã seguinte, decidiu visitá-lo novamente. Bateu na porta do apartamento, e ele demorou a atender. Quando finalmente abriu, parecia ainda mais abatido. Professora, murmurou, achei que tivesse se cansado de mim. Não me canso das pessoas, professor, só da injustiça. Ele sorriu de leve, um sorriso cansado. A senhora mesmo diferente. Não sou diferente, só acredito que ninguém deve ser deixado para trás. Entrou. O apartamento estava em desordem, livros empilhados, jornais espalhados, pratos sujos. Maria olhou em volta, sem julgar. Precisa se recompor, professor. O senhor ainda é professor. Ainda é alguém que muita gente respeita. Respeita? Ele riu amargo. Todos me abandonaram. Colegas, alunos, amigos. Nem todos, disse ela suavemente. Eu não. Henrique desviou o olhar. Por que está fazendo isso, Maria? Eu sempre fui horrível com você. Porque se eu agir igual, o mundo não muda. Ele ficou em silêncio, tocado pelas palavras. Ela contou o que havia descoberto com os alunos. Henrique ouviu com atenção, incrédulo. Então você acha que foi armado? Não acho, mas é possível. E quero ter certeza antes que sua vida seja destruída por completo. Henrique suspirou, como quem vê um fio de luz no fim do túnel. Eu não sei nem o que dizer. Diga apenas obrigado. O resto a gente resolve depois. Nos dias seguintes, Maria e seus alunos trabalharam em silêncio. Enquanto isso, as notícias se intensificavam. O reitor anunciou publicamente a suspensão permanente de Henrique até o fim da investigação. A imprensa celebrou. As manchetes foram impiedosas. Maria, ao ler as notícias, sentiu o sangue ferver. Era como assistir à crucificação de alguém em praça pública. Ela fechou o computador e disse a si mesma: chegou a hora. Maria Antonieta passou a noite em claro, revisando cada detalhe do caso. Capturas de tela, horários das postagens, conversas anônimas. Cada fragmento era uma peça de um quebra-cabeça que parecia impossível. Mas ela sentia no fundo do coração que a verdade existia. Sempre existe. No dia seguinte, foi até a faculdade mais cedo. No corredor, alguns professores cochichavam. Olha quem está aqui! Vai defender o indefensável? Ela ignorou. O foco não era a opinião alheia, mas a justiça. Entrou na sala do departamento e reuniu Júlia e Samuel. Temos uma reunião com a reitoria hoje. Precisamos apresentar tudo. Tem certeza de que vão ouvir? Perguntou Samuel nervoso. Eles terão que ouvir. Provas são mais fortes que rumores. Enquanto caminhava para a sala de reuniões, Maria sentiu o peso do momento. Cada passo era um lembrete de quanto a verdade podia ser ignorada pelo mundo. Mas também lembrava a si mesma. A única obrigação de quem busca justiça é ser firme. Na sala, a reitoria já aguardava. O reitor, com o semblante fechado, iniciou. Professora Antonieta,
Estamos cientes de sua intenção de apresentar provas, mas este é um processo formal. A suspensão do professor Henrique permanece até a conclusão da investigação. Ela respirou fundo. Respeito o processo, mas acredito que vocês devem conhecer toda a informação antes de tomar decisões definitivas. Júlia e Samuel entregaram os arquivos. O reitor folheou, os olhos se estreitando a cada página. Isso é a evidência de manipulação digital e coordenação para acusar o professor falsamente. Maria continuou. Cada captura tem origem identificável. Todas mostram que o aluno Pedro não agiu sozinho. E mais, alguns envolvidos estão dentro da própria universidade. Um silêncio pesado tomou a sala. O diretor de assuntos acadêmicos olhou para o reitor. Isso muda tudo. Enquanto discutiam a autenticidade das provas, Henrique entrou na sala, acompanhado de sua advogada. Ele estava pálido, abatido, mas a presença de Maria parecia ter dado um fio de coragem. Professor Henrique, disse Maria, olhando-o nos olhos, não é tarde para recuperar o que foi injustamente tirado. Ele assentiu, sem conseguir falar. A advogada começou a apresentar a documentação legal e a reitoria ouviu com atenção crescente. A imprensa, avisada, aguardava do lado de fora. O escândalo que quase destruiu Henrique estava prestes a mudar de direção. No final da tarde, o resultado veio. A suspensão foi imediatamente revertida. O professor Henrique estava oficialmente inocentado de todas as acusações. Mas a vitória não era completa. O desgaste emocional, a dúvida da esposa e o julgamento público ainda pesavam. Maria se aproximou dele. Você está livre das acusações, Henrique, mas sei que nada disso é fácil. Maria, eu não sei como agradecer. Não precisa. Apenas cuide de si mesmo. E lembre-se, a mão que você estende a quem precisa de ajuda não deve ser esquecida por ninguém. Os dias seguintes trouxeram alívio, mas também reflexão. A imprensa cobriu a reviravolta, algumas manchetes exaltando a injustiça da condenação precipitada. Mas para Henrique, a reconstrução seria lenta. Ele encontrou na postura firme de Maria Antonieta não apenas uma aliada, mas um exemplo de coragem ética e empatia. Em uma tarde de céu limpo, na cantina da universidade, ele se aproximou dela novamente. Sabe, Maria, eu pensei que fé e filosofia não combinassem. Não combinam, até que aprendemos que a verdade precisa de ambas. Ela sorriu e eles compartilharam um momento de silêncio carregado de compreensão mútua. A universidade continuava com seus corredores cheios de vozes de opiniões, mas para aqueles dois algo havia mudado. A justiça, ainda que tardia, tinha encontrado seu caminho. Maria Antonieta voltou à sua rotina com os alunos, ensinando filosofia e ética. Mas agora sabia que cada lição levava consigo uma experiência viva. A importância de ouvir, investigar e nunca julgar sem provas. Henrique, por sua vez, reconstruiu sua vida e carreira, agora com mais cuidado e mais gratidão. Ele jamais esqueceria quem estendeu a mão quando todos os outros a retiraram. E assim, entre livros, aulas e reflexões, a história chegou ao fim. Mas a lição permaneceu viva. A tolerância e a empatia são mais poderosas do que o julgamento precipitado. E a coragem de agir com justiça pode salvar vidas, mesmo aquelas que, à primeira vista, parecem não merecer. A verdade resiste ao tempo, a fé sustenta a coragem, e a mão que se estende em meio à injustiça é capaz de transformar destinos. O silêncio do corredor da universidade naquela manhã parecia mais leve. Os rumores haviam diminuído. A tensão que pairava nos corredores se dissipava aos poucos. Maria Antonieta caminhava com a calma habitual, mas agora carregava um sentimento mais profundo, o alívio da justiça restaurada. Os alunos a cumprimentavam com sorrisos tímidos, curiosos sobre como aquela professora silenciosa havia conseguido enfrentar um escândalo que parecia impossível de contornar. Henrique, por sua vez, retomava lentamente sua rotina. Ele não era mais o mesmo homem que se isolara em seu apartamento,
temendo que cada notificação de celular trouxesse novas humilhações. As olheiras continuavam, o cansaço também, mas havia uma diferença visível. Nos olhos dele agora havia reconhecimento, gratidão e um aprendizado silencioso sobre a importância de quem acredita em você quando todos os outros já desistiram. Maria decidiu visitá-lo para um café, dessa vez sem pretensões acadêmicas, apenas humanas. "Olá, professor", disse entrando na pequena cozinha do apartamento. "Maria..." Ele respondeu, a voz mais firme que nos últimos dias. "Pensei que não veria mais ninguém aqui. Achei que precisava de companhia, nem que fosse para lembrar que ainda existem pessoas que acreditam em justiça." Henrique sorriu. Um sorriso simples, sem ironia, sem sarcasmo. "Você salvou minha vida, Maria. Não apenas minha carreira, mas... tudo. A mão que se estende deve ser invisível para quem a recebe. Quem se apoia na fé ou na ética encontra força para resistir." Na universidade, a repercussão da reviravolta começou a se consolidar. Alguns colegas, antes críticos e indiferentes, começaram a reconhecer o valor de Maria. Não publicamente, mas em pequenos gestos. Um sorriso, um cumprimento, uma pausa no corredor. Era sutil, mas significativo. A coragem silenciosa dela estava transformando a percepção daqueles que a cercavam. Henrique retornou às aulas, mais cauteloso, mas com um novo senso de responsabilidade. Ele não queria que mais ninguém passasse pelo que ele passou. E por isso, passou a dar aulas não apenas sobre filosofia, mas também sobre empatia, ética e o impacto do julgamento precipitado. A história que o atingiu pessoalmente tornou-se uma lição viva para todos os alunos. O valor da justiça, da paciência e do cuidado com as palavras. Em uma tarde ensolarada, durante uma aula sobre ética e moral, Henrique olhou para Maria no fundo da sala. Ela estava sentada, com o caderno aberto, observando. E ele percebeu que, apesar de todos os desafios, havia encontrado alguém que não apenas enxergou a verdade, mas também teve coragem de agir por ela. E isso era raro. Após a aula, eles caminharam juntos pelos corredores, agora mais silenciosos, mas carregados de significado. "Maria", disse Henrique, "você me ensinou mais sobre humanidade do que qualquer livro ou artigo que já li. E você, professor, me ensinou sobre paciência e sobre como não perder a fé nas pessoas." Eles sorriram, compreendendo sem precisar de palavras adicionais. Porque naquele silêncio havia reconhecimento, havia respeito, havia amizade. Nos dias que se seguiram, Henrique reconstruiu sua relação com a esposa, gradualmente, mostrando que era íntegro e que a acusação não definia quem ele realmente era. Maria continuou suas aulas, ensinando filosofia e ética, mas agora com a certeza de que a prática de seus princípios podia, sim, mudar vidas. Ela entendeu que sua fé não era apenas uma crença, mas uma força ativa que podia sustentar a justiça e a humanidade quando tudo parecia perdido. No último capítulo, em um pequeno auditório da universidade, Henrique deu uma palestra aberta sobre ética e responsabilidade no mundo moderno. Alunos, professores e visitantes ouviram atentos enquanto ele falava. Não devemos julgar ninguém sem provas. A opinião pública é poderosa, mas a verdade é mais poderosa ainda. E no fundo da sala, Maria Antonieta o observava, sabendo que sua mão estendida foi a diferença entre o desespero e a reconstrução. Após a palestra, Henrique a procurou. "Obrigado, Maria, por tudo." Ela sorriu e respondeu com a serenidade que sempre a caracterizou. "Lembre-se, Henrique, a vida nos dá oportunidades de estender a mão. Cabe a nós escolhermos quem ajudaremos." E assim, entre olhares de reconhecimento e silêncio reflexivo, a história encontrou seu desfecho. A universidade voltava ao seu ritmo, os corredores enchiam-se de vozes e passos, mas a lição permanecia. A tolerância às diferenças, o cuidado com julgamentos públicos e a coragem de agir por justiça podem mudar destinos e transformar vidas mesmo quando todos parecem já ter desistido.
Não condene antes de conhecer a verdade. A fé, a empatia e a coragem de estender a mão a quem precisa são mais poderosas que o ódio e o julgamento precipitado. E às vezes, a única chance de justiça vem de quem menos esperamos. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal para mais histórias como essa.